Você quer deixar essa por última? Eu vi aqui que tá faltando uma pergunta. Não é essa? Não, essa daqui é a última pergunta. Da lei? Não, da Babilônia. Da Babilônia. Ela não entrou aqui, professor, mas é uma pergunta que... A gente não pode deixar de prestigiar os irmãos que mandaram. Exato. Tem uma pergunta, professor, que diz mais ou menos assim. O conceito de Babilônia, ela vem da palavra confusão, né? A Babilônia seria, de fato, um lugar de confusão. Um lugar de idolatria, enfim, confusão, acho que já resume tudo para não tentar querer estender. Professor, por que tanto desejo hoje em dia, vamos dizer, no sistema de querer reformar a Babilônia? Eu não digo diretamente, igual, por exemplo, nós podemos ver que existe um texto bíblico no Apocalipse que ele diz, sai dela, povo meu. Né? E existe um movimento hoje em dia que ele usa esse versículo para justificar a saída do templo das pessoas. Mas, por exemplo, sem entrar no mérito e sem citar nenhuma denominação, existe algumas denominações que dá para você frequentar, dá para você ir, dá para você cultuar, dá para você entrar em comunidade, estar em comunhão com os irmãos, até porque se eu me sinto bem estando com você em um lugar, por que eu não posso estar lá? Agora, existe essa questão daqueles que sabem que a sua denominação ou o seu ambiente está totalmente fora da palavra de Deus, e aí eu fico pensando, por que tanto desejo que essas pessoas têm em reformar a Babilônia? Por exemplo, você vai encontrar pessoas hoje em dia que ela não vai admitir você falar da instituição que ela frequenta, ou se ela admitir, ela fala, mas Deus sabe de todas as coisas. Por que tanto desejo, professor, de reformar a Babilônia, e por que tanto receio de sair dela? Eu acho que se alguma igreja, ou se alguma denominação especificamente virou Babilônia, deixou de ser igreja de Deus, certo? Deixou de ser igreja de Deus. E se ela deixou de ser de fato igreja de Deus, aí sim cabe sair dela, povo meu, certo? Agora, se algumas delas estão se tornando, eu acho que qualquer tentativa de tentar melhorar o ser humano é válido, porque as instituições, as comunidades são feitas de seres humanos, certo? Agora, é tão complicado isso, porque eu discordo da igreja A. Eu discordo da igreja A. E eu tenho, por exemplo, 10 pessoas ali que são simpatizantes da minha linha de raciocínio, da minha ideologia e tal. E eu saio. E essas pessoas, às vezes, por verem que são, de certa forma, simpatizantes da minha linha, elas saem comigo. E eu acabo criando, de certa forma, um outro sistema fora do sistema. Uma outra denominação que com o tempo vai receber o nome, que com o tempo também vai ter que ter CNPJ. E isso é tão problemático que existe desde a época de quando João escreveu o livro do Apocalipse. Entende? Se naquela época havia alguns que se davam à idolatria, que estavam totalmente perdendo o rumo do evangelho verdadeiro mesmo, como de fato aconteceu, né? Se havia essas pessoas são chamadas de Babilônia e não de igreja. O que é igreja sempre foi igreja, independentemente da quantidade que for. É como eu citei o exemplo de Israel. Israel quase foi varrido do mapa, mas os remanescentes sempre existiram. Os pagãos, os idólatras existiam, mas os fiéis sempre existiram. Por exemplo, no caso na época de Manassés, que foi um dos homens mais idólatras na história dos reis de Judá, mas sempre existiu o remanescente. Sempre houve pessoas que de fato estavam voltadas para Deus, que não concordavam com aquilo. Entende? E eu acredito que haja muitas pessoas honestas em qualquer lugar. Em qualquer lugar haverá pessoas honestas. Agora, mudar isso é possível? Não sei. Talvez seja. Talvez eu não consiga mudar, por exemplo, 1000, mas eu estou ali, consigo ser diferente e mudo 10. Se eu saísse e deixasse passar a oportunidade de mudar aqueles 10, seria bom? Eu acho que seria, de certa forma, por exemplo, uma omissão. Entende? Eu acho que existem pessoas que precisam de pessoas. E existem pessoas que precisam de pessoas em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E num lugar onde a situação está deplorável, onde as coisas já estão contaminadas, sempre haverá pessoas honestas também, que precisam de alguém que é mais iluminado do que eles. Agora, se todos saírem, quem sobrará que fale a verdade para essas pessoas?
Entende? A gente tem um exemplo, é lógico que a gente poderia citar algumas coisas negativas também, mas vamos citar a questão positiva. A gente tem um Lutero da vida, por exemplo, e ele estava só. Neste momento histórico ele está só. Você tem um John Hus que vem antes, mas ele está só. E ele enfrenta toda aquela máquina só. Entende? Agora, eu fico imaginando, se ele tivesse se calado, como até o Rogério disse, vamos dar voz para quem não tem voz. Em aquele momento ele teve voz. Teve voz porque ele é um professor, só que ele conseguiu mudar alguma coisa. Ele mudou tudo? Não. Ele não mudou tudo. Mas ele melhorou alguma coisa? Melhorou. Melhorou. Salvou todo o sistema? Não. Mas melhorou alguma coisa? Melhorou. Mas gradativamente nós poderíamos melhorar hoje. Sim, eu concordo, Michel, mas aí que está. Para que nós possamos melhorar, sempre haverá necessidade do outro. Entende? Agora, se todos os outros saírem, quem sobrará para tentar falar do evangelho verdadeiro? Entende? Mas o Espírito Santo, que é aquele que move a igreja, falando numa linguagem cristã, para quem crê, a igreja, o Espírito Santo, ele é aquele que rege a igreja, ele é aquele que está com o povo da igreja. Pensando de forma desse seu pensamento, o senhor não acha que, por exemplo, nós estaríamos dizendo que Deus não está no controle da coisa? Porque, por exemplo, o senhor disse, se sair os 10, como é que fica lá? Isso não dizendo diretamente, eu não poderia estar dizendo indiretamente que Deus não tem o pleno controle da situação? O controle da situação não depende somente de Deus. Deus criou pessoas inteligentes que tomam decisões por si próprias. A gente tem um exemplo desde Adão. Deus perdeu o controle por Adão ter pecado? Jamais. Mas quem é que perdeu? Deus ou o homem? O homem. Quem perde sempre será o homem. Sempre será o homem. Quando nós deixamos de colocar Deus no comando das coisas, ou deixamos de nos submetermos às suas regras, às suas leis, quem se arrebenta sempre somos nós. Entende? O homem sempre será falível. Deus, ele nunca perde o controle de nada. Porque ele tem, aí entra essa questão da presciência, da onipotência de Deus. Deus tem presciência de tudo que pode acontecer e de tudo que tudo não pode, de tudo que não acontecerá. Mas Deus espera que seres humanos inteligentes, que receberam a sua iluminação, que receberam a sua revelação, por exemplo, como no caso de Adão, tomem as decisões mais acertadas. Deus acredita no ser humano. Tanto é verdade que no meio hoje aí de talvez 2 bilhões de cristãos que podem existir no mundo ou mais, Deus acredita neste povo. São os 2 milhões que acreditam? Não. São os 2 bilhões que acertam? Não. Mas Deus acredita neste povo. Deus não espera que seres humanos se tornem máquinas pré-programadas e faça tudo à risca que ele determinou, porque são máquinas pré-programadas e não tem uma outra vontade a não ser a vontade de dizer sim. Mas existe a vontade de dizer não. Tanto é verdade que o verdadeiro amor só pode existir se de fato existir a possibilidade de eu não amar. Se apenas houver a possibilidade de amar por imposição, então isso não é o verdadeiro amor. Entende? Eu tenho que ter essa liberdade de dizer não. E Deus sempre deu essa liberdade para o ser humano. Isso comprometeu a soberania de Deus? Jamais. Deus perdeu o controle? Jamais. Última pergunta da minha parte, eu já passo para o Rogério. Então, baseando no tudo que foi falado, qual seria a explicação teológica para o sai dela, povo meu? Para essa questão da Babilônia hoje? Como que o senhor classificaria a Babilônia nos dias de hoje? Porque já que algumas coisas que está escrito nas cartas Paulina, Petrina, nós podemos trazer isso pro hoje como uma aplicação pessoal ou uma aplicação, podemos dizer, algo que venha refletir na minha vida de bom. Na onde que essa palavra, então, sai dela, povo meu, ela estaria aplicada hoje? Eu acho que esse termo cabe onde eu vejo que de fato já não existe mais possibilidade de mudança. Porque existe algumas denominações, algumas igrejas, algumas comunidades que perderam totalmente a linha daquilo que de fato é igreja, ser igreja de Deus. Certo? Nós temos o exemplo, por exemplo, de algumas seitas. Vamos citar aqui, por exemplo, sem nenhum preconceito aos mormons no que diz respeito à pessoa, mas existe a diferença no que diz respeito à fé e à teologia, né? Você tem, por exemplo, um Charles Taze Russell, aliás, um Joseph Smith,
Joseph Smith, que cria uma religião paralela ao cristianismo, que é totalmente oposta ao que é o cristianismo. Mas a proposta dele, de início, para as pessoas que estão ali, foi uma proposta como se de fato fosse uma igreja cristã, nos moldes bíblicos e tudo. Mas ele cria um outro livro, traz um outro regimento, que seria um outro testamento do nosso Senhor Jesus Cristo, e cria regras que não são as regras do Evangelho. Aí já é o extremo. Como que eu vou conseguir mudar alguma coisa aí? Entende? É algo que acho que já perdeu o controle. Nesse caso é o que João diz: sai dela, povo meu. Ou seja, não tem mais jeito de mudar isso, no sentido absoluto da palavra, e não adianta, e não vai ser você que vai conseguir fazer isso. Entende? Acho que é a questão do extremo, onde todo mundo já abraçou, onde um Joseph Smith da vida virou, de fato, o concurso já virou o Deus maior daquela religião, e eles não abraçam mais a voz de ninguém. Quando o senhor fala sobre algumas denominações ou algumas seitas propriamente ditas, que não aceitam ou não fazem ou não agregam mais com relação à vontade ou o mandamento do Messias, e a partir daí então chega-se à conclusão que, como não há mudança, então é melhor sair dessa denominação. Pois bem, eu pergunto, o que seriam essas regras, basicamente, do Evangelho? Por exemplo, Jesus mandou alguém abrir igreja? Jesus mandou alguém ter carteirinha de membro, se vincular como se fosse um partido político e falar: hoje eu sou dessa igreja? Isso é um mandamento do Messias? Por exemplo, Jesus ele mandou as pessoas adentrarem a um sistema como o que nós temos hoje, a essas comunidades propriamente ditas, nesse sentido literal da coisa? Porque uma coisa é você se ajuntar, outra coisa é você sistematizar. Essa sistematização, ela está dentro do que seria o Evangelho do Messias? Olha, Rogério, eu não vou dizer que ela está. Não vou dizer que ela está porque eu seria desonesto, né? Mas com o tempo, eu acho que por causa da própria criação da instituição em si, acaba sendo necessária. Acaba sendo necessário para nós, não para Deus. Entende? Existem muitas coisas que Jesus não mandou, que nós fazemos hoje, que criaram hoje. E essas coisas tiram o foco do Evangelho? De repente pode tirar, mas também não. Entende? Jesus não mandou ninguém abrir igreja, denominação, com o nome especificamente, certo? Mas se tornou desta forma. As coisas se tornaram assim. E isso não vai muito longe. Se a gente tiver que fazer uma análise de partidarismo, nós temos pelo menos três partidos religiosos no Novo Testamento, que são os saduceus, os essênios e os fariseus. E eles se dividiram entre si por causa de níveis de espiritualidade, por causa de fé. Os saduceus não acreditavam nem em anjo nem em demônio, não acreditavam em espírito nem nada. Em contrapartida, os fariseus são demasiadamente espirituais nesse sentido. E no momento histórico da existência de Israel, os essênios surgem por discordarem dos fariseus, que é o partido mais zeloso em relação à lei que havia, e eles criam um outro partido chamado os essênios, que viraram as setas e foram para o deserto, viveram uma vida totalmente isolada, por conta da espiritualidade dos fariseus, que já não estavam mais no mesmo nível no momento em que o partido nasceu. Entende? Jesus sabe que isso está presente lá. Mas Jesus condena todos os fariseus. Paulo é um fariseu que se converte ao Evangelho. Pedro é... Paulo, por exemplo, você citou Paulo. Quando Paulo se converte, ele não sai, ele não larga isso e não vai seguir um outro rumo na vida dele? Ou ele permanece dentro da religião? Quando ele é apresentado ao Messias, digamos assim. Paulo sai daquilo que era a religiosidade do judaísmo. Mas muitas coisas boas que havia do judaísmo ainda, Paulo não saiu. Porque a gente não pode imaginar aqui que Jesus veio, por exemplo, que a lei se cumpriu em Cristo, que a lei e os profetas duraram até João, e que Deus está desaprovando tudo o que está no Antigo Testamento. Que nós temos muitos textos ali que devem ser aproveitados e muito. E Paulo fazia interpretações desses textos quando escrevia suas cartas, entende? Não vou dizer que Paulo saiu no sentido de ignorar tudo. Paulo se converteu ao Evangelho, faz uma releitura deste Antigo Testamento e vendo que, de fato, a cerimonialidade da lei, toda aquela parafernália que havia, sacrifício, aquele negócio todo, já não tinha mais validade e que tudo se finda em Cristo. Que tudo tem um limite chegando em Cristo. Cristo é tudo
que satisfaz esse simbolismo todo que havia lá atrás. Entende? Acho que a negatividade que existe na sua pergunta é justamente o quê? É que as pessoas criam denominação em nome, cada um puxa a brasa para sua sardinha. Como está prescrito, entendeu? Infelizmente, mas, por exemplo, essa questão, por exemplo, de carteirinha. Vamos citar um exemplo. Um obreiro da Assembleia de Deus, por exemplo, como eu faço parte, ele não tem um documento para poder apresentar se ele chegar em uma Assembleia de Deus, por exemplo, lá em Pernambuco. E em Pernambuco ninguém conhece quem ele é. Em Pernambuco ninguém sabe da sua índole. Ninguém sabe se de fato é um homem honesto ou não. Entende? E ele chega lá e simplesmente diz, eu sou o pastor da Assembleia de Deus lá de São Paulo, e estou visitando vocês. Mas de repente pode ser um cara totalmente mal intencionado, um herege, pode ser um falsário, que de fato queira enganar a igreja. Nesse sentido, eu acho que essa organização interna é positiva. Se ele sai da sua denominação, da sua igreja, com a carteirinha, ou se não com a carta, com o aval do seu pastor, esse pastor de lá aceitará esse testemunho desse pastor daqui. Agora, é a mesma coisa que alguém chega na sua casa dizendo, eu sou amigo de fulano de tal, seu colega assim assado, e você não sabe nem a ele nem a beira dele. Isso seria mais por uma informação. Justamente. Não é que a espiritualidade está enroscado nisso. Mas é algo que é bom para a organização da igreja, já que ela se propôs a ser uma instituição desse tamanho. Entende? Agora, existem os exageros? Existe. Por exemplo, a gente vê que tem igrejas aí que estão batizando e dando diploma de batismo para as pessoas. A gente vê que tem igrejas que faz cadastro de dizimistas. Sim. A gente vê que tem igrejas que, na verdade, houve uma sistematização do processo que não tem nada a ver com quando a gente vai avaliar e comparar com o que o Messias ensinou. E quando você vai na casa da pessoa, você vê até o quadro do batismo. Você vê ali o diploma, uma pessoa diplomada, ela é dizimista fiel, ela é batizada na igreja de tal, e que não sei o que. Então, é esse tipo de sistematização. A gente está dizendo que é para a pessoa ir ou não ir, ou largar ou deixar de largar. É só para a pessoa fazer uma reflexão de que isso está um pouco distante do que a gente lê quando a gente vê a vida do Messias descrita nesses documentos aqui, que é a Escritura. É só essa questão. A questão da organização, a questão da necessidade, há sim a necessidade, porque sistematizou. Há sim a necessidade, porque você precisa fazer o reconhecimento. Então é só a questão de comparação do que a gente lê nas Escrituras com o que está implantado nos dias de hoje. Quer falar mais alguma coisa, professor, sobre esse assunto? Só um minuto. A questão é justamente o que eu falei, Rogério. Acho que é os exageros, né? Um batismo é importante para determinada pessoa? É um mandamento de Cristo? É. Mas não sei, se tiver que ter um documento que você tenha para saber, por exemplo, a data que você foi batizado, talvez de repente seja muito representativo para você, como de fato a Bíblia diz que é. Mas se a gente colocar na parede de que isso me espiritualizou, me deixou mais elevado a Deus do que um diploma, porque eu sou dizimista do ano, isso parece empresa onde você coloca lá a placa lá, entendeu? Essas questões os exageros, entende? Os exageros ficam distante do equilíbrio pontual do evangelho. Ou seja, as coisas mínimas acabam banalizando as coisas. Justamente, sabe? São mosquitos que são coados e camelos que são engolidos, sabe? Nesse sentido. Eu acho que ruim é isso, o exagero dentro dessas igrejas. Agora, se houver o equilíbrio, se houver organização, acho que qualquer instituição precisa de organização. Toda organização precisa disso. Deixa eu contar uma coisa boa aqui, porque nós falamos dos pontos negativos, né? Existe um lado positivo da coisa. Eu, por exemplo, quando eu tinha minha carteirinha de obreiro da Assembleia de Deus, eu tinha livre acesso a qualquer hospital. Eu tinha, por exemplo, através da minha carteirinha, eu chegava na recepção do hospital e falava, Exato. E eu, por diversas vezes, visitei amigos meus, que a pessoa que não tem a carteirinha, ela precisa do horário marcado. Você com a carteirinha, você não precisa. Só que tomaram a minha carteirinha, né? Eu tive que devolver, só que não tem problema. Imagino. Então, só que eu não tenho problema. Neste momento não foi positivo? Foi positivo. Mas, peraí, detalhe, tomaram a minha carteirinha, mas eu tenho outra. Agora eu vou com bacharel de teologia e não tem problema nenhum. Agora, já que você contou uma história boa, eu vou contar uma história prejudicial a um querido amigo, um colega que, quando ele conta as histórias dele, dá até vontade de chorar. Ele disse que estava saindo da igreja católica e foi abordado pela polícia. E aí a polícia não acreditou que ele estava saindo da igreja católica e falou, então reza.
reza um Ave Maria. E ele achou um absurdo rezar pra polícia. Falou, vou rezar coisa nenhuma. Se quiser acreditar, você acredita. Mas tomou tanta bufetada, mas apanhou tanto, mas rezar ele não rezou. Talvez se ele tivesse com uma carteirinha, ó, eu sou da tal instituição, talvez ele não teria tomado tanta bufetada. Porque rezar Ave Maria pros polícias ele não quis rezar. Tem o seu lado positivo. Acho que tem o seu lado positivo no que diz respeito à organização. Nesse sentido, tem muitos que de fato devem ser aplaudidos por isso. É lógico que isso não é o motivo pelo qual a pessoa será salva ou mais espiritual do que ninguém. Mas nesse sentido, acho que faz parte. Toda instituição tem que ter a sua organização e isso é positivo, sim. Professor, muito bem.